Neste momento, estamos aqui para estudar a lição de número 13 e eu quero estender as cordiais boas-vindas a todos nossos queridos irmãos, de perto e distante, e que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de vocês e cada um de nós que estamos aqui. Então nós vamos estudar a lição de número 13, que nos trata do seguinte tema: a obediência é um privilégio. Verso áureo diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse foi a conversa de Nicodemos com Jesus. E Nicodemos fez uma pergunta para Jesus e Jesus não respondeu a pergunta que ele desejava. Jesus só respondeu para ele, diz assim: olha, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Primeira pergunta dessa lição nos diz o seguinte: de que modo impressionante o Espírito Santo faz a boa obra no coração humano? Que coisa maravilhosa, né? Quero agradecer a Deus também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, juntos aqui com o pastor, e aproveitando então esse momento que estamos juntos, gravando então essas lições da Escola Sabatina, né? Temos feito isso, cada um nos seus lugares, gravando, e agora qual não foi então para nós a alegria de estarmos juntos aqui, realizando então esse trabalho que estará adentrando os lares daqueles nossos queridos irmãos. Então a pergunta que o irmão Mauro me fez aqui, que está na lição de número 13, de que modo impressionante o Espírito Santo faz a obra no coração humano. A pergunta em si, ela já responde, é de forma impressionante. É fora de... Não há como uma pessoa dizer que o Espírito Santo começou a impressionar o seu coração tal dia. Nós podemos dizer que o nosso dia do batismo, ali eu fiz a declaração pública de que eu abandonei o mundo e agora vou viver em novidade de vida. Mas eu não abandonei o mundo naquele momento, mas é a prova de que esse ato já foi consumado. Então aqui a nota diz da seguinte forma, no Caminho a Cristo, na página 57, né? Pode alguém não ser capaz de dizer exatamente o lugar de sua conversão, nem seguir toda a cadeia de circunstâncias no seu processo. Mas isso não é prova de que essa pessoa não seja convertida. Cristo disse a Nicodemos: o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, como o vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir. Assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Então é uma obra impressionante. Nós não sabemos, mas sentimos os seus efeitos. Nós não vemos, mas sentimos, mas vemos o testemunho da obra que o Espírito Santo efetua no nosso coração ou no coração daquele próximo. Eu gostaria de citar aqui um pequeno exemplo daquela mulher que foi trazida, que foi flagrada em adultério e foi trazida até Cristo. E ali, pela lei, tendo 2 ou 3 testemunhas, um ato daquele era um ato que fosse então levado à condenação por apedrejamento. E Jesus começa então agora a escrever, e o Espírito de Profecia nos exorta que Jesus começou a escrever os pecados de cada um daqueles acusadores, e um a um foi saindo. E até Cristo fala: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele diz: olha, não tem nenhum acusador. Mas se não há acusação, não pode haver o quê? Crime. E se não há crime, não pode haver condenação. Em tese, perante a lei. Mas Jesus disse: nem eu tampouco te condeno, vai-te e não peques mais. Mas eu gostaria de me deter justamente nessa particularidade: vai-te e não peques mais. Essa mulher, os seus vizinhos a conhecia de forma promíscua que ela vivia.
vários homens circunstancialmente adentrando-se à sua casa e de repente, visivelmente, isso acaba. Não mais tem uma pessoa na casa dela e ela começa a seguir a Cristo. Verdadeiramente se vê que essa mulher mudou de vida. Quem mudou a vida dessa mulher? Algum vizinho poderia perguntar. Quem mudou a vida dessa mulher? Porque essa mulher era isso e não é mais. Visivelmente, assim, o vento. Nós não vemos o vento, mas nós vemos o balançar das folhas de uma árvore. Nós sentimos em nossas faces os seus efeitos. Assim é o Espírito Santo. É de forma impressionante, ele faz uma boa obra no coração humano. Segunda pergunta: o que acontece na vida daquele que recebe o Espírito Santo, irmão Mauro? Que nos diz o apóstolo Paulo no livro de Gálatas 5:22 a 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, o que acontece na vida daquele que recebe o Espírito Santo, deve aparecer os frutos do Espírito. Se houve realmente uma mudança, se houve a mudança, vai aparecer naturalmente os frutos do Espírito. Mas se não houve a mudança, não vai aparecer os frutos do Espírito. Anota, por gentileza. Esta virtude regeneradora, que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma nova vida. Cria um novo ser à imagem de Deus, conquanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível. Seus efeitos são vistos, são manifestos. Seu coração foi renovado pelo Espírito de Deus. A vida dará testemunho desse fato. Se realmente voltarmos no caso da mulher adulta, o que é que impressão ela causou na mente de seus vizinhos, que presenciou realmente uma mudança na vida dela? Os frutos. Os frutos. Não é verdade? Os frutos. Eles não, isso não é importante, porque os vizinhos não se depararam do encontro dela com Jesus. Os vizinhos só viam os frutos. Como os frutos dela era de uma mulher degenerada, olha só, essa mulher, como é que ela era chamada? Uma mulher impura. Mas agora se vê o fruto diferente. Então, pelas obras dela, essa mulher foi justificada. Mas na verdade foi os olhos da fé dela. Mas perante a sociedade, a nossa fé para a sociedade é manifestada pelos nossos frutos, pela nossa vida diária, pela nossa vivência. É isso que testifica que somos cristãos. E isso também, se for ao contrário, testifica que estamos negando a fé. Numa transação comercial, como nós já estudamos na lição desse trimestre, ou na questão do vestuário, ou na questão da alimentação, em qualquer quadro do processo de santificação, se nós não dermos um testemunho à altura, podemos cair em descrédito e dar um falso testemunho dessas verdades. Irmão Ronei, é possível uma pessoa dizer que é um cristão e não manifestar os frutos do Espírito? Não, é impossível. É impossível. É impossível. Se ele diz que é um cristão e não tem os frutos do Espírito, não tem como ser um cristão. Imaginemos que cada um na sua escala de conhecimento, obviamente que uma pessoa em que ele não conhece o sábado, e ele pode ser justificado no seu conhecimento ali, até que a luz paire sobre ele. Mas nós que somos conhecedores, Jesus disse o quê? Se estais em mim, dareis frutos, e não são poucos, e daí muitos frutos. Então, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E se estáis ligados em mim, dareis muitos frutos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho deste fato. Pode alguém demonstrar santidade e não estar convertido? Olha só. Pode alguém demonstrar santidade e não estar convertido? Então nós falamos ainda há pouco que o mundo nos julga pelos nossos frutos.
pode alguém manifestar fruto sem estar justificado? Claro que pode. Vamos observar aqui o que diz no livro de Provérbios, no capítulo 26, o versículo 23. Diz: como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Então, como o caco estando encoberto pela escória, ninguém observa. Agora, a nota diz o seguinte: é verdade, que pode haver um modo de proceder extremamente correto, a forma exterior, sem o poder regenerador de Cristo. O amor da influência, olha só, a pessoa tem amor à influência que ele exerce, o desejo da estima alheia poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Agora, um coração egoísta poderá praticar ações generosas. Olha que texto pesado aqui. Então, nós não podemos nos auto-intitularmos, né? Eu já estou bom. Eu já estou isso. O eu é uma forma de expressão totalmente alheio ao cristão. Nós temos que esquecer do nosso eu. Então é preciso que nós nos colocamos dia a dia à mercê do agir do Espírito Santo em nossas vidas. E como é isso? Como se processa isso na parte prática? Isso acontece em nós fazermos uma autocrítica e um melhoramento das nossas impulsividades, do nosso linguajar. Isso acontece nas nossas, muitas vezes no nosso ímpeto de negócios. Que tipo de negociado que eu tenho que fazer para honrar agradavelmente a Deus, onde eu possa encontrar essa pessoa com que eu vendi algo para ele. Então eu vejo assim, eu trabalho com mel de abelha, já tem quase 30 anos, se não estiver passando de 30 anos, e a gente ficou referência nesse segmento. Então a gente tem uma preocupação muito grande, embora eu não seja apicultor, em pegar um produto de quem é idôneo, né? E as pessoas compram da gente de forma como? Confiando integralmente estar comprando um produto bom, da mais alta qualidade. Assim nós exercemos uma influência. Agora, se uma pessoa quer se aproveitar dessa confiança de anos, ele poderá usar um produto sem qualidade, olha só, sem qualidade, e que dentro de pouco tempo se tornar manifesto e aí perder toda a sua influência. Então alguém demonstrar santidade e não ser convertido? Pode. Por algum tempo ele pode executar isso e não estar convertido, necessitando nascer de novo. Quarta pergunta: como saber então de que lado nos achamos? Olha só, então como é que nós vamos fazer uma autocrítica se eu estou do lado de Deus ou estou do lado do eu, alimentando o meu egoísmo, que isso é as obras da carne? Salmo 119, irmão. Nos diz assim: antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então nós vemos o salmista Davi, ele antecipava por meditar na sua palavra. Ainda de manhã ele procurava buscar a palavra de Deus para fazer melhor a vontade de Deus. E o que nos diz aqui: quem possui o nosso coração? Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições? E nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão, e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Tudo que temos e somos, a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem e possuir seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Então nós vemos pela palavra de Deus escrita aqui, se nós estamos em Cristo, nós vamos procurar
nós almejaremos trazer sua imagem, possuir seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Porque aqueles que nasceram de novo, nasceram para viver uma nova vida. Tá? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então vamos viver uma vida nova, a vida cristã. E agora vamos meditarmos na quinta pergunta desta lição. Como se revela e se firma a mudança de caráter? Salmo 119, 96, irmão Ronei. Diz o seguinte: a toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Que coisa, né? A toda a perfeição tem limite, mas os mandamentos de Deus são amplíssimos, não tem medida. Em todos os lugares ele tem que ser o quê? Ele tem que ser observado, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser enobrecido. E isso acontece através do quê? Através da nossa obediência, tendo isso como sendo um privilégio. O privilégio não é morar no céu. O privilégio nosso é obedecer, é temer a Deus e observar os seus mandamentos. Isso é o privilégio. O que os demais não têm, porque eles vivem num processo de escravidão do pecado, escravidão de Satanás. E nós não. Nós, Cristo já nos livrou dessa escravidão. Eu gostaria de lembrar de uma experiência a qual um jovem citou ao outro o fato da nossa igreja realmente ser um fardo. Olha, a sua igreja não pode fumar, essa igreja não pode isso, não pode aquilo, não pode ir no baile, não pode. Essa igreja não serve, porque essa igreja não pode nada. E aí quando a resposta do outro disse da seguinte forma: não, a minha religião pode tudo, pode fumar, mas eu escolhi não fumar. Pode roubar, mas eu escolhi não roubar. Mas a sua, onde você está, não. Você não consegue largar de fumar porque você é um escravo do fumo. Você não consegue largar de roubar porque você é escravo do pecado. Nós somos livres e por estarmos livres escolhemos não cairmos na escravidão. Eis aí a obediência como um privilégio. Então é maravilhoso quando nós assim colocamos na nossa vida a obediência como um privilégio e não como um fardo. Ah, eu não posso fazer isso. Não, eu não devo fazer isso, porque isso é um sinal do quê? De desobediência, e Deus sabe o que é o melhor para mim. Se Ele disse não adulterarás, não adulterarás nada, nem um relógio de água, nem de luz, nem um carro, um documento, qualquer coisa, uma assinatura, qualquer coisa que foge do princípio e que se encaixa dentro do adultério, não só a questão extraconjugal, mas tudo isso é transgressão da lei de Deus. Diz o seguinte, essa nota do livro O Caminho a Cristo, na 57. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração, ou pôr-nos em harmonia com Deus. Olha só, se bem que nada possamos fazer para mudar o coração, ou pôr-nos em harmonia com Deus. Se bem que não devemos absolutamente confiar em nós mesmos, ou em nossas boas obras, nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Ver-se a mudança no caráter, nos hábitos e atividades. Será claro e positivo o contraste entre o que foram e o que são. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos repetitivos ou costumeiros. Olha só, então há uma pessoa, vamos lembrar daquela experiência em que o filho cometia um ato de desobediência e o pai pregava um preguinho numa tábua. E assim a tábua já estava repleta de preguinhos, conta-se ali a experiência, e até que o filho falou: pai, mas e agora cada ato de obediência que eu fizer, o senhor não consegue tirar um preguinho? E assim sucessivamente o pai executou até que tirasse todos os preguinhos, e assim o filho ficasse cheio de orgulho, de muita animosidade: pai, porque não tem mais preguinho ali naquela tábua. E o pai disse: meu filho, realmente não tem o preguinho, mas existem as cicatrizes dos erros que você cometeu.
ou seja, as consequências dos nossos pecados. Que nós não venhamos a brincar com Satanás, não venhamos a brincar com Deus, não venhamos a brincar com os pecados. O pecado ele só traz malignidade ao homem e as suas consequências são das mais variadas espécies, em grau maior ou em grau menor. Por isso é importante nós atentarmos para esse privilégio da obediência. Sexta pergunta, irmão Mauro. Se formos justificados pela fé, como seguiremos na santificação? O que se manifestará no caráter e na vida de cada um? Se formos justificados pela fé, como seguiremos na santificação? E o que se manifestará no caráter e na vida de cada um, irmão Ronei? A pergunta fala de justificação pela fé e santificação. É importante que a justificação e a presunção são duas situações, são duas linhas muito paralelas uma à outra, né? E nós precisamos ter o equilíbrio de não confundirmos a justificação pela presunção. A presunção é quando nós queremos fazer das nossas obras o fato de adquirirmos o perdão. E a justificação é quando nós morremos para o nosso próprio eu e clamamos por um socorro, e esse socorro só vem através da graça de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que unicamente pela fé em Cristo, ele é o meio pela qual nós vamos até Deus e agora recebemos o perdão dos nossos pecados. Agora, o processo de santificação, ele ocorre através do quê? Vai-te e não peques mais. É o que Jesus falou para aquela mulher. Vai-te, dê testemunho dessa mudança. Nós vemos agora anteriormente na nota que não é um ato isolado de mudança, mas um ato repetitivo de constantes melhoras na vida religiosa. É isso que dá prova de que realmente estamos justificados. E isso não é para gerar insegurança. Muito pelo contrário, façamos essa autocrítica. Porque Satanás ele quer enganar a nossa mente com a justiça própria nossa. Olha, eu nasci na fé, eu devolvo o dízimo, eu sou vegetariano, eu isso, eu aquilo. Satanás quer apresentar esses atos de justiça como sendo suficiente para que nós então já nos sentimos o coração alentado com relação ao pecado que nós cometemos. Tudo isso chama-se justiça própria. Nada disso é contado para a salvação. O que é contado para a salvação é a fé no sacrifício expiatório de Cristo, reconhecendo o meu pecado, qualquer que seja ele, confessando o meu pecado com o propósito naquele momento de nunca mais voltar a praticá-lo. Eis aí a promessa do perdão do pecado. Quando assim fazemos, com o projeto de não mais cometê-lo, Deus perdoa os nossos pecados. Mas quando nós fazemos as nossas orações na transgressão do pecado, de forma aleatória, Senhor, perdoa todos os meus pecados, e não indo na ferida original, naquele pecado, naquela palavra dura que eu falei, ou com meu filho, ou com minha esposa, ou com um ancião, se eu não me reconciliar naquilo, o meu pecado ele é contra mim, assim como foi contra Jacó, no engano ali de que ele se chamava Esaú. Então nós vemos que dessa maneira, vamos agora para Romanos 1, verso 16 e o verso 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, pela fé, aliás, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então nós vemos aqui que esses dois versos, eles fundem-se um ao outro, né? Então é de fé em fé, mediante o que? A observância da lei, eu vou observá-la não com o projeto de alcançar o perdão, mas porque eu já alcancei o perdão. Então a questão dizimática não é diferente. Eu devolvo o dízimo porque é devolução. Eu não devolverei o dízimo para ganhar a bênção, é por eu já ter ganho a bênção daquela lucratividade. Então a forma de gratidão com que nós executamos o trabalho, as nossas obras, é o que difere entre a justificação e a presunção.
Então essa linha demarcatória ela é muito próxima, que nós atentemos e que nós não vemos apresentar as nossas obras como forma de nos justificar os nossos pecados. O que se manifestará no caráter e na vida de cada um? Os que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus produzirão os frutos do Espírito. Isso é maravilhoso. Os que se tornaram a nova criatura em Cristo produzirão os frutos do Espírito. Isso. Irmão Ronei, e se eles dizem que se tornaram uma nova criatura em Cristo e não aparecem os frutos do Espírito? Aqui está fazendo uma afirmação. Olha, quando uma pessoa torna nova criatura, produzirão frutos, pronto. Não está dizendo que depois de um tempo de tornar nova criatura vai produzir frutos. Não. Ao ser nova criatura, nós citamos ainda há pouco, nós somos enxertados na videira. E se ele é o tronco e nós somos os ramos, ele assegurou o quê? E produzireis frutos. Muitos frutos. Muitos. Então, há essa necessidade, essa autocrítica que nós temos que fazer diariamente. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não se conformarão por mais tempo com as concupiscências anteriores, mas pela fé do Filho de Deus, seguirão as suas pisadas, refletir-lhe-ão o caráter e se purificarão, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que tem esta esperança deve também purificar a si mesmo, assim como ele é puro. Quem tem a esperança de encontrar Jesus tem que ter um caráter purificado, um caráter puro. As coisas que outrora aborreciam, agora amam, e aquilo que outrora amavam, agora aborrecem. E aborrece agora. O orgulhoso e presunçoso torna-se manso e humilde de coração. O vanglorioso e arrogante torna-se circunspecto e moderado. O bêbado torna-se sóbrio, o viciado puro. Os vãos costumes e modas do mundo são renunciados. O cristão buscará não enfeite exterior, mas o homem coberto no coração, no espírito, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então nós vemos aqui, essas são as mudanças na vida e no caráter de um homem que se entregou a Cristo. Se ele se entregou a Cristo, naturalmente vai produzir os frutos do Espírito de Deus em sua vida. Quando pode-se estar certo de que houve transformação? Quando pode estar certo de que houve transformação? Irmão Ronei, Salmo 119, versículo 112. Diz da seguinte forma: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Olha só, quando então nós tomamos essa posição de observar os mandamentos como um todo e para todo dia, então agora, todos os dias da nossa vida, aí sim isso se cumprirá. Quando pode estar certo de que houve transformação? Quando nós certificamos na nossa vida, não por vanglória, mas por vigilância, de que não devo este ou aquele pecado. Quando alguém nos acusar de alguma infâmia, nós temos a consciência tranquila de que não devemos aquela acusação. Isso é a maior prova, né? A nota diz que não há evidência de genuíno arrependimento, exteriormente falando, a menos que se opere a reforma. Agora nós vamos ver, a menos que se opere uma reforma, uma pessoa que ela era mentirosa, por exemplo. Então, olha, nem acredito que é mentira dele. Eu falo, não, eu não estou mentindo, estou falando a verdade. A pessoa vai lá, certifica que é verdade, e a pessoa fala, olha aqui, olha... O fruto é bom. Olha, ele falou a verdade mesmo. O fruto é bom. E aí agora, como o texto diz, costumeiramente começa a repetir ações virtuosas, a qual o que ele era,
não é mais. Olha só. Então, quando se pode estar certo que houve transformação? Quando há uma reforma na vida, Exatamente. quando se opera uma mudança na vida. E quando se opera a mudança na vida? Aí olha que continua. Restituindo-se o penhor. Olha, o que é restituir o penhor? Devolver aquilo que não era dele. Não, eu dei por penhor isso. Eu dei como garantia uma casa para pagar a conta. O que eu tenho que fazer para restituir o penhor? Pagar o compromisso e resgatar aquilo que eu tinha dado de penhor. Diz mais, devolvendo aquilo que roubara é outro fato. Agora a pessoa roubou o próximo. Qual é a prova de que houve transformação na vida da pessoa? O coração está mudado, transformado. Então ele vai falar, mas por como que eu vou falar que eu roubei alguém? Vai ficar muito feio para mim. Mas o coração transformado produz o quê? Produz essa atitude aqui. Um arrependimento. Diz aqui, confessando os pecados e amando a Deus e ao próximo, pode o pecador estar certo que passou da morte para a vida. Foi então, o caso de Zaqueu, irmão Rondei, não é esse o caso de Zaqueu? Exatamente. Se eu defraudei alguém em alguma... O que Zaqueu chegou à conclusão? Ele ia fazer uma autocrítica de forma exímia, escrutínea, porque na situação dele como publicano, que era cobrador de impostos, era muito vulnerável a questão de você receber propina para passar a limpo, dar ok no livro de registro ali. Mas Zaqueu não se fala que ele fazia isso. Porém, se aconteceu isso na minha vida, eu quero devolver 4 vezes mais. Por isso que é muito perigoso, irmãos, a pessoa que ganha de forma desonesta a sua lucratividade. Porque aqui a prova de que realmente ele foi transformado é ele devolver aquilo que ele lesou. Se ele vendeu um carro, uma mercadoria que estava ruim como sendo boa, o Espírito Santo trará à sua memória, olha só a questão, de que aquela transação eu lesei o meu próximo. O que eu tenho que fazer? Devolver. Eu tenho que ir até ele. E se eu for até ele e não encontrar ele mais, estou citando isso, porque nós tivemos uma experiência no passado de um jovem que, mesmo antes dele ser batizado, ele roubou um produto numa loja de tipo Magazine e Casas Bahia, e aí ele conhece o Evangelho e mediante esse texto aqui ele chega à conclusão que ele deveria devolver, mas a empresa havia fechado as portas e aquilo ficou muito na cabeça dele e ele veio ter conselho então a respeito. O que eu faço numa situação dessa, né? Eu quero devolver e não tem como, a empresa fechou, será que está resolvida a questão? Muito bem. Então outro dia ele chegou e disse, olha, descobri aqui a solução para o meu problema. Ele pegou o texto e começou a ler que quando a pessoa em que foi roubado e o produto do furto ainda está com aquele que roubou, e a pessoa que foi lesada não mais vier a estar vivo, nem algum dos seus herdeiros, deve-se confessar o seu pecado ao sacerdote, hoje ao ministro da igreja, olha só, ao ministro da igreja, e devolver proporcional àquele valor uma oferta como fosse ao sacrifício. É maravilhoso isso daqui. E assim ele procedeu, ele trouxe o texto, não foi nós que condicionamos isso, né? Que bom. Então, e assim ele procedeu. Então, é para nós observarmos que o Espírito Santo avisa na nossa mente, aquela voz que fala por detrás de ti, o que nós devemos ir lá e corrigir. Vamos então para a 8ª pergunta. Há possibilidade de o cristão convertido voltar à vida de pecado, irmão Mauro? Olha, são vários versos, nós vamos aqui. O irmão vai ficando, o irmão pega Crônicas, o irmão está em Crônicas? Estou em Crônicas, já vou pega ler. Crônicas, eu vou para Ezequiel, depois o irmão vai para Gálatas. 2 Crônicas 15:2, vamos ler. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o deixardes,
Se o deixardes, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então nós vemos, irmão Ronei, que a questão aqui é condicional. Não tem esse negócio de uma pessoa dizer, olha, eu vou estar a vida inteira garantido enquanto ele está com Cristo. Se ele deixar Cristo, que garantia ele tem? Ele não está com Cristo mais. Ele não é um cristão, não está servindo a Cristo mais. Bom, então o irmão procura, eu tô com Ezequiel e Gálatas, o irmão procura João e depois Coríntios novamente. Então fica os próximos 2 textos. Então, pelo texto que o irmão Mauro acabou de ler, então houve uma condição, a condição de obediência. Enquanto nós estivermos com Deus, Ele estará conosco. Mas se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Então a pergunta que foi feita aqui, a possibilidade do cristão convertido voltar à vida de pecado, claramente, claro. A partir do momento em que ele não atende à voz da vigilância, à voz de se escusar da aparência do mal, ele der vazão à sua carne, não venhamos a esquecer que há uma luta interna entre a carne e o espírito entre o espírito e a carne. E é preciso que nós demos voz ao Espírito Santo, porque todo ato de bondade e de justiça que nós praticamos na nossa carne é porque nós demos vazão ao Espírito Santo, é quando nós atendemos ao Espírito Santo. E quando nós cometemos o pecado é quando nós damos vazão à propensão carnal. Vamos então ao livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 13. Diz-nos da seguinte forma: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória toda a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Olha só o que Deus fala através do profeta Ezequiel. Olha, quando o justo praticar justiça e depois ele deixar de praticar a justiça, confiando na sua justiça, voltar a praticar iniquidade, ele morre na sua iniquidade. Então, os atos bons que ele permitiu fosse feito nele, são esquecidos, e ele morrerá na sua iniquidade. Eu quero trazer esse ponto, quero fazer uma ressalva, aqui concernente ao juízo investigativo, que ocorre de 1844 para cá. Então diz que aceita-se nome e rejeita-se nomes, isso todos nós conhecemos a respeito do juízo investigativo, mas o que eu acho mais importante é que quando passar para o caso dos vivos, olha irmão, quando os nossos livros forem abertos para Deus, o que vai contabilizar é aquele último momento que nós estamos. Se sobre os nossos pecados estiver escrito perdão, olha só, vai estar Cristo justiça nossa, nenhum pecado aparece. Vai aparecer somente os atos de justiça que nós permitimos que Cristo operasse em nós. Porém, se não estiver escrito perdão, não vai aparecer nenhum ato de justiça. Aparecerá todos os nossos pecados cometidos durante a nossa vida. Nós não perderemos a salvação por um único pecado, mas porque todos os pecados serão contra nós, porque não foram apagados dos livros de registro. Por ocasião do juízo, eles estão vivos contra nós, porque não confiamos na justiça de Cristo suficiente para resgatar-nos do pecado. Preferimos então o pecado. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, diz-nos o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Verso 4: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então toda pessoa que procura justificar pela obediência à lei, da graça ele tem caído. Agora o verso 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, ou pelo amor fraternal, ou pela obediência. Então nós vemos aqui, de forma nenhuma, por nós termos sido resgatados, nos dá liberdade para condescendermos com a carne. Quando condescendemos com a carne, nós caímos da experiência cristã. É por isso que dia a dia
necessitamos crescer mais e mais próximo de Cristo. É como um espelho em qual nós, nos distanciando dele, vemos até uma aparente beleza em nosso ser. Mas quando nós vamos nos aproximando, quanto mais próximo nós estivermos do espelho, mais defeito nós vamos ver no tecido epitelial da nossa pele. Nós vamos ver ruga, nós vamos ver mancha, nós vamos ver uma série de defeitos que na distância nós não enxergaríamos. Assim é a carreira do cristão. Quanto mais distante de Cristo, mais o eu é exaltado. Mas quanto mais próximo dele, mais ele enxergará a sua pecaminosidade, mais ele esquecerá do seu próprio eu e mais semelhante ele vai almejar se tornar mediante aquele que o resgatou. Irmão Ronei, e menos exaltação própria, né, irmão Ronei? Menos não, nada de exaltação própria. Nada de exaltação própria, porque ele não tem que se gloriar a não ser na cruz de Jesus Cristo. Então vamos lembrar daquele homem que entrou lá no recinto sem ter o traje nupcial. Então o texto fala que o traje nupcial não tem um fio de origem humana. Que foi tecida nos teares do céu. Nos teares celestiais. Então não há um fio de origem humana, ou seja, não há nenhuma obra que nos capacite, nos habilite para tal. É a graça de Cristo. As obras são simplesmente a gratidão, a prova de que Cristo nos salvou. E em gratidão a isso nós obedecemos, porque somos livres para tal. 1 João capítulo 2, versículo 1 nos diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Que o caminho para o pecado não está franqueado para nenhum filho de Deus, não. Não é para pecar. E eu estou falando para vocês, dando conselho para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se acontecer de cair em pecado, tem uma solução ainda. É um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, nos diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, irmão Ronei, qual era a preocupação do apóstolo São Paulo nessa questão? Que ele reduzia o seu corpo à servidão, para que de algum modo ele não viesse a ficar reprovado naquilo que ele estava ensinando para os outros. E em Tiago fala assim: assim falai, assim procedei. Hoje nós estudamos na nossa lição do dia hoje o seguinte, que João Batista, o que dava poder à mensagem que ele pregava é que ele vivia esta mensagem. Isso é a parte importante. E ainda agora, no capítulo 10, versículo 12, fala-nos o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então essa é a parte importante para nós. Está de pé, cuide para que não caia. Diz a nota assim: muitos adotaram a posição de que não podem pecar por terem sido santificados, mas isso é um enganoso embuste do maligno. Há constante perigo de cair em pecado, pois Cristo admoestou-nos a vigiar e orar, para que não entremos em tentação. Se estamos cientes da debilidade do próprio eu, não seremos presunçosos nem indiferentes ao perigo, mas sentiremos a necessidade de buscar a fonte de nossa força. Jesus, justiça nossa. Deve-se ensinar a cada pessoa a acariciar esperança e fé, mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Na palavra de Deus, não há tal coisa como eleição incondicional. Uma vez na graça, sempre na graça. Há verdades que devem ser recebidas se as pessoas querem se salvar. Olha então, há verdades que devem ser recebidas se as pessoas querem se salvar. A guarda dos mandamentos de Deus é a vida eterna para quem os aceita. Olha só, a guarda dos mandamentos é a vida eterna para quem os aceita. As Escrituras, porém, tornam claro que os que já conheceram o caminho da vida e regozijaram-se na verdade,
estão em perigo de cair na apostasia e se perderem. Há, portanto, necessidade de uma conversão decidida e diária a Deus. Aqueles que mantêm a doutrina da eleição, uma vez salvo, sempre salvo, estão contra o claro, assim diz o Senhor. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper esse laço, escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, pois que estamos sempre na liberdade de o fazer, mas conservemos os olhos fitos em Jesus e Ele nos preservará. Vejamos bem que nós lembramos aqui da experiência de Pedro, né? Então, quando Jesus diz, Pedro, eu já orei para que Satanás, o quê? Para que a tua fé não desfaleça. Porque Satanás está cirandando em quem? Ele me pediu para ao teu cirandar. redor. Então, Pedro, quando Pedro comete o pecado, ele na mesma hora lembra do quê? Antes ele exalta o eu, né? Não, Senhor, eu jamais vou te legar. Então a exaltação do eu, ainda que na experiência da justificação pela fé, é um perigo. Nós devemos esquecer o eu, sentir a necessidade de uma vigilância constante e diária. Nona pergunta: somos justificados para obedecer ou obedecemos para ser justificados, irmão Mauro? 1 João capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim. 1 João 3, 5 e 6, estamos aqui. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e dele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e não o conheceu. Então, uma pessoa que permanece em Cristo, ele não pode pecar no momento que ele está em Cristo. Exatamente. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo agora se fez novo. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Salmo 119, já leu? Salmo 119 nos diz assim. 146 nos diz assim: a ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que diz a nota. Quando, como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge o amor em nossos corações. Todo peso se torna leve, pois é suave o jugo que Cristo impõe. O dever torna-se deleite, o sacrifício o prazer. O caminho que dantes parecia envolto em trevas, torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Então, ou somos justificados para obedecer, ou obedecemos para sermos justificados? Somos justificados para obedecer. Para obedecer. Primeiro recebemos a graça de Cristo perdoadora e depois, então, agora, colocamos na prática a obediência. 10ª pergunta. Contra quais erros devemos nos precaver, irmão? Tiago 2, 14 e 17 e 18. Tiago, vamos ler 2, então 14, 2,14 e depois o verso 17 diz 18. assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha 2,14. Só, agora 17 e 18. Agora vejamos o que temos aqui. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isto quer dizer, mostra-me a tua fé sem a guarda dos mandamentos, sem a obediência, e eu mostrarei a minha fé pela guarda dos mandamentos, ou seja, pela obediência a Deus e a sua santa lei. É isso que quer dizer. E agora, a nota diz o seguinte: há 2 erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente os que só há pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. Aqui está falando de uma experiência de irmãos que recém se convertem para o Evangelho. O primeiro erro que deve se precaver, da qual já tratamos, é o de tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer a fim de se pôr em harmonia com Deus.
Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo pela fé que nos pode tornar santos. O erro oposto, e não menos perigoso, é a crença de que Cristo isente o homem da obediência da lei de Deus, que visto como só pela fé é que nos tornemos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm a ver com a nossa redenção. Então são dois erros distintos que nós devemos nos precaver. Um é confiar nas nossas obras para receber a graça de Cristo, e outro é o contrário. É agora somente a graça sem a obediência à lei de Deus. 11ª pergunta: onde está baseada e definida a justiça? E se não houver obediência, irmão Mauro? 144, um verso bastante conhecido. Onde está definida a justiça e baseada? A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Salmo 119, 144. Olha só o que diz a nota no Caminho a Cristo. A justiça de Cristo está definida no padrão da santa lei de Deus expressa nos 10 mandamentos dados no Sinai. Então é impossível não estar interligada a justiça de Cristo e a lei e a sua lei. Cristo e a lei. A chamada fé em Cristo, que professa desobrigar os homens da obediência a Deus, não é fé, mas é presunção. Então, quando nós queremos colocar, olha só, as obras para recebermos as bênçãos de Deus, nós estamos sendo presunçosos. Quando nós colocamos a graça de Cristo para recebermos a bênção, nós estamos olhando pelos olhos da fé. Então, que coisa maravilhosa. Diz aqui, a chamada não é fé, mas é presunção. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Mas a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Jesus disse de si mesmo: antes de descer à terra, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E justamente antes de ascender para o céu declarou: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Diz as Escrituras: nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A condição da vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. Qual era? Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça. Então as condições eram as mesmas, sempre foram as mesmas para não cairmos. Então uma vez na graça, sempre na graça? Não. Uma vez na graça, sempre vigilante para permanecer nela, na graça. Última pergunta: o que devemos buscar atingir? Como é o crescimento da graça na escala da perfeição? E como sabemos, como seremos considerados pelo mundo se estivermos sendo fiéis a Deus? Lucas 12, 31 e 32. Vamos ver o que temos. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o reino. Então, esta é a mensagem: buscar o reino de Deus e não temer ao pequeno rebanho, porque o Pai agradou em dar-vos o reino. Irmão Ronei, 2 São Pedro 1, 3 a 11. Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência
piedade. E a piedade é amor fraternal. E ao amor fraternal, caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixareis ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Até o 13? Até o 11. Até o 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que devemos buscar atingir, como é o crescimento da graça na escada da perfeição, e como seremos considerados pelo mundo se estivermos sendo fiéis a Deus. Como é que o mundo vai considerar? Mas há na igreja muitos cujo coração pertence ao mundo, mas Deus insta com os que pretendem crer na verdade, avançada, a que se ergam acima da presente atitude das igrejas populares de hoje. Onde está a abnegação? Onde está o ato de levar a cruz que Cristo disse deveria caracterizar seus seguidores? O motivo porque temos tido tão pouca influência sobre os parentes, amigos, descrentes, e havermos manifestado em nossas práticas pouca diferença decisiva das práticas do mundo. Então, irmão Ronei, por que é que nós manifestamos tão pouca influência com nossos parentes, amigos, com aqueles que nós convivemos? Porque nós não damos os devidos atributos do cristianismo. As obras do Espírito e as obras da carne, elas são manifestas. A qual nós condescendermos, então isso ficará patente, né? E como é o crescimento da graça na escala da perfeição? Termina a letra. Acrescentando o quê? Fé, caridade, amor fraternal e assim, mansidão. Paciência, mansidão. E se isso vos abundares, não ficarei estéreis. Que coisa maravilhosa. Os pais. Diz assim, os pais precisam despertar e purificar a alma pela prática da verdade em sua vida familiar. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, singulares e austeros. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre com todos os irmãos e conosco aqui. Amém. Amém. Até uma próxima ocasião. Deus abençoe a todos. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.